Outras medidas muito importantes são a transmitância, a absorção, ou, na verdade, mais corretamente, a absortância e a reflectância. Todas essas são medidas relativas. Então, a transmitância é a porcentagem de luz que passa por um objeto. Então, você tem uma quantidade de luz chegando aqui e uma quantidade de luz saindo aqui. Aí você mede isso. A absortância é a porcentagem de luz absorvida por aquele objeto. E a reflectância é a quantidade de luz, a porcentagem de luz refletida por aquele objeto. De novo, a gente mede tudo isso tipicamente utilizando um espectrofotômetro. Agora, tem um aspecto importante dessas medidas de absortância, de transmitância, de reflectância, é que frequentemente essas medidas são dependentes do ângulo da luz incidente. Então, a transmitância não vai ser necessariamente igual se a luz vem assim do que se ela vem assim, né? A reflectância não vai ser igual necessariamente se ela vem assim ou se ela vem assim. Então, às vezes o que as pessoas usam é uma esfera de integração. Tá, então você tem uma fonte luminosa aqui, você tem a sua amostra aqui, aí essa luz vai atravessar a sua amostra e vai ser refletida aqui em todas as direções. E aí você mede isso com o espectrofotômetro. Tá? Então seria uma medida de transmitância com essa esfera para fazer uma luz difusa. Ou, ao contrário, você pode simplesmente medir diretamente a luz que vai ser transmitida aqui nessa direção, independente de utilizar uma esfera de integração. Tá? Então, sua amostra seria isso aqui, aqui estaria a sua luz incidente e você mede a transmitância aqui. Ou a absortância, né? Na verdade, poder medir uma coisa ou a outra. Agora, a medida mais comum que vocês vão observar quando estão estudando coloração animal é a reflectância. Então, a reflectância, repetindo, é a porcentagem de luz que vai ser refletida. Então, em relação à luz incidente, quantos por cento dessa luz foi refletida para cada comprimento de onda? E, de novo, né? Quase todas as superfícies biológicas elas têm uma certa dependência do ângulo de incidência da luz. Então, a reflectância a 45 graus não é necessariamente a mesma do que a 90 graus. Então, existem diferentes maneiras de medir essa reflectância. Então, por exemplo, as três medidas mais típicas são uma luz incidente a 90 graus e o seu sensor a 45 graus, ou então, tanto a luz incidente a 45 graus, quanto o receptor a 45 graus, que é o mais comum e é o que tem lá no nosso laboratório. Então, a gente tipicamente mede a luz a 45 graus e a luz incidente também está a 45 graus da amostra. No entanto, você também pode usar uma esfera de integração, que daí essa luz incidente aqui, ela vai bater aqui, mas você tem uma esfera de integração que integra a luz refletida por todas as direções. Então, como se fizesse uma média para todas as direções daquela amostra. Tá? E a terceira opção, que às vezes é muito utilizada para quem está estudando luz e padrões de coloração iridescentes, é você variar o ângulo de incidência. Então, você tem o seu sensor aqui e você vai variando o seu ângulo de incidência, por exemplo, de 20 graus até 90 graus, e você vai analisando como que essa reflectância vai mudando à medida que você vai mudando o seu ângulo de incidência, né? Lembrando que a luz, que as cores iridescentes, por definição, são dependentes do ângulo de incidência. Tá? Então, aqui nessa nossa figura, o que a gente está medindo, então, quando a gente está medindo reflectância, é medindo essa luz refletida aqui por essa superfície, certo? Que é o que eventualmente pode chegar lá no observador. Então, a reflectância eu vou falar em um pouco mais detalhes porque é uma medida mais comum de ser feita. Então, de novo, a gente tem aqui um espectrofotômetro, né?
E, tipicamente, você vai ter, quando é 45 ou 45 graus, você vai ter uma fibra ótica aqui bifurcada, então você vai ter aqui uma fonte luminosa, e aí essa fonte luminosa ela tem que ser capaz de emitir luz no espectro que você está interessado. Então, por exemplo, se você está interessado de 300 nanômetros até 700 nanômetros, que é a faixa do visível e ultravioleta, a sua fonte luminosa tem que emitir luz nessa faixa, senão você não vai conseguir medir reflectância. Se não tem luz chegando lá no ultravioleta, você não vai conseguir medir o ultravioleta. Ou, às vezes, você está interessado no infravermelho, então a sua fonte luminosa tem que ser capaz de emitir luz no infravermelho, né? E assim por diante. Então, tem a sua fonte luminosa aqui. Essa fonte luminosa vai chegar numa fibra ótica, vai chegar na sua sonda e vai sair por aqui. Parte dessa luz vai ser refletida, vai voltar aqui na fibra ótica e vai chegar no espectrofotômetro para contar os fótons, certo? Então, o espectrofotômetro, no final das contas, ele é sempre um contador de fótons. Só que a medida de reflectância é uma medida relativa. Sendo uma medida relativa, você precisa de uma referência, que é o que está mostrado aqui. Tá? Então, você precisa de uma referência que reflita a luz de forma difusa, de novo, no comprimento de onda que você está interessado. Tá? No nosso caso, a gente tipicamente está interessado na faixa do ultravioleta e do visível. Então, a gente usa ou Teflon, e aí você tem aqui um padrão de Teflon, ou sulfato de bário, que é mais barato e você compra aí nessas empresas de produtos químicos por poucos reais, né? E tanto o sulfato de bário quanto o Teflon, eles refletem uma quantidade muito grande de luz. Cerca de 99% da luz é refletida pelo Teflon e pelo sulfato de bário. Tá? Então, essa é a nossa referência de branco. É a nossa referência de 100% de reflectância da luz. Então, as medidas que a gente vai fazer sempre vão ser em referência a essa medida de branco. Além disso, você tem uma série de ruídos aqui que podem ser causadas tanto pelo seu sensor quanto a fibra óptica, quanto ruídos aqui no espectrofotômetro. Então, você também faz uma medida de escuro. Então, você mede a luz que chega no espectrofotômetro sem nenhuma fonte luminosa. Então, você desliga a luz, deixa tudo escuro e mede a quantidade de fótons que está chegando ali. Tá? Essa é uma tentativa de eliminar os ruídos que podem estar sendo criados aí no seu sistema. E aí, a sua medida de reflectância vai ser a sua radiância medida da sua amostra, ou seja, a quantidade de luz que foi refletida pela sua amostra, menos a medida do escuro, ou seja, menos o ruído, dividido pela sua referência de branco, ou seja, a quantidade de fótons que chegou em relação à referência, menos o ruído, tá? Vezes 100% para dar uma medida em porcentagem. Então, é uma medida sempre relativa. E o que você tem no final é um espectro de reflectância. Aqui ficou faltando, mas aqui é 300 nanômetros, aqui é 700 nanômetros, tá? E aqui é uma medida de reflectância, então em porcentagem, aqui está 50%, aqui está 0%. Isso aqui é o abdômen de uma aranha amarela, tá? Então, essa aranha amarela reflete pouca luz até aqui 450 nanômetros e depois começa a refletir mais luz, chegando no máximo aqui de cerca de 35% de reflectância da luz. Tá? Então, esse é o espectro de reflectância de 300 a 700 nanômetros dessa aranha amarela. Se eu tivesse interessado aqui no infravermelho, por exemplo, essa medida aqui podia continuar para além de 700 nanômetros. Isso vai ser importante quando você está interessado em termorregulação. Quando você está interessado em termorregulação, vai ser importante medir esse espectro para além de 700 nanômetros. Quando está interessado em visão, apenas 300 a 700 nanômetros é o suficiente. Entrando em um pouco mais de detalhes sobre o que fazer com esse espectro de reflectância, uma coisa que a gente pode fazer é tentar extrair pontos importantes desse espectro.
Né? Os espectros de reflectância de amostras biológicas, geralmente eles são muito simples. Geralmente eles são ou uma curva sigmoide, tipo essa, ou são tipo uma curva em forma de sino assim, ou às vezes, mais raramente, eles têm dois picos. Às vezes um pico aqui e um outro pico assim, tá? Então algumas flores têm esse tipo de espectro aqui. Então, uma forma de caracterizar esse espectro de reflectância é uma medida de brilho, uma medida de matiz e uma medida de saturação. Essas medidas estão relacionadas em como a gente percebe esses espectros, tá? O brilho é a intensidade, é quão claro ou quão escuro é aquele objeto. A matiz é a cor, então é o nome da cor que a gente dá, se é vermelho, se é amarelo, se é verde, se é azul. E a saturação é quão pura essa cor, se é um vermelho muito puro. Então, um exemplo extremo disso seria um laser vermelho. Aquele laser vermelho, ele é muito puro, ele tem poucos comprimentos de onda naquele laser, tá? Que seria a medida de saturação. Photoshop, esses softwares de edição de imagem, eles também dão essas medidas de brilho, matiz e saturação, que dá para ter uma ideia do que isso significa em termos visuais para a gente, tá? Então, aqui está um vermelho de 100% de brilho e 100% de saturação para o espaço cromático, que é chamado de sRGB, se eu não me engano. Tá? Já aqui ó, é 100% de brilho, mais 50% de saturação. Então, é um vermelho menos puro, né? Caindo aí para um rosa, uma coisa mais, parece uma cor mais misturada com outras cores. Aqui há um brilho com um vermelho com 100% de saturação, mas com 50% de brilho, tá? Então é um vermelho mais escuro. Então o brilho é quão intensa é aquela cor. E aqui uma cor com 50% de brilho, mais 100% de saturação, tá? Só para ter uma ideia visualmente do que isso significa. No nosso espectro, tipicamente o que a gente vai medir, que vai indicar, pelo menos para um espectro do tipo sigmoide, né? Esse aqui, que é o nosso caso do amarelo. O brilho vai ser o valor máximo de reflectância, ou às vezes o valor médio de reflectância, então você vai calcular a média de reflectância por comprimento de onda. Isso vai ser uma medida de brilho. A matiz, ou seja, se a gente vê amarelo, verde, azul, vai ser o ponto de inflexão dessa curva em nanômetros. Então, nesse caso aqui, 300, 400, 500, vai ser, sei lá, 520 nanômetros de matiz. E a pureza, né, a saturação, vai ser a tangente desse ponto de inflexão. Então, uma curva muito saturada é uma curva assim, e uma curva pouco saturada é uma curva assim, né? Que essa transição desse valor mínimo para esse valor máximo é mais suave. Tá? E aqui está mostrando, são medidas de reflectância de diferentes flores, né? 1, 2, 3 e 4, então 1, 2, 3 e 4, mostrando que aqui, por exemplo, a medida 2 é uma curva do tipo em forma de sino, e aí a nossa medida de matiz vai ser um pouco diferente dessa curva sigmoide, então a nossa matiz vai ser o pico máximo de reflectância, que nesse caso vai dar uma matiz aqui de 450 nanômetros. A nossa saturação pode ser, por exemplo, o tamanho dessa curva, né? Pega o ponto médio aqui de reflectância, o tamanho dessa curva em nanômetros, então você pode ter uma saturação muito alta ou uma saturação mais baixa. E faltou o quê? E o brilho pode ser o valor máximo de reflectância, nesse caso 30%, ou, de novo, a média de reflectância para todos os comprimentos de onda. Agora, no caso das flores, tem essa flor número 4, que tem aqui um pico no UV, e
uma curva sigmoide a partir aqui de 450 nanômetros. Então, são dois picos misturados. Aí fica mais difícil de ter um valor único para descrever essa curva. Aí você precisaria ter uma medida para descrever a curva de 300 a 400 nanômetros, uma curva e outros valores para descrever essa curva de 400 a 600 nanômetros. Tá, então, aqui, resumindo, né? Então, geralmente, brilho é a porcentagem média de reflectância. Geralmente, matiz vai ser o comprimento de onda do ponto de inflexão, ou no caso de uma curva desse tipo, no ponto máximo dessa curva. E a saturação vai ser o coeficiente angular, ou seja, a tangente desse ponto de inflexão, ou no caso das curvas do tipo sino, o tamanho desse sino no valor no ponto médio entre o máximo e o mínimo de reflectância, tá? Esse tamanho aqui em nanômetros, tá? Isso aqui vai ser dado em nanômetros, nesse caso, e isso aqui vai ser dado em nanômetros também. Se for o coeficiente angular, aí não vai ser em nanômetros não, mas se for o tamanho, sim, vai ser em nanômetros.